Beleza, beleza, estamos aqui na Vertical. Hoje o nosso convidado vai falar de marketing digital, entre outras coisas, né? Você já ouviu falar no Thiago Mota? Pois é, Thiago Mota é especialista em estratégia, em planejamento, em criatividade. Ele vai nos ajudar a potencializar o nosso negócio, entre outras coisas, tá? Se liga aí na vinheta. O Thiago Mota já vai falar conosco. Só vitória? Vamos junto. Thiago Mota, seja muito bem-vindo na Vertical. E aí, meu amigo, tudo como é que bom, você meu tá? querido? Excelente, uma honra poder estar aqui com você. O prazer é todo nosso. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Thiago, eu vou direto ao assunto. Vamos lá. Quem é Thiago Mota? Quem é Thiago Mota? Cara, servo do Senhor, Glória a Deus. pai da Laurinha, esposo da Anne. Deixa eu reformular. Servo do Senhor, esposo da Anne, pai da Laurinha. Vai que ela vê esse corte e fala, você falou primeiro da filha, mas antes você era meu marido, né? Então, um cara apaixonado por gente, que aprendeu a se desenvolver, utilizar os dons e talentos do Senhor, que o Senhor deu para o reino. Que maravilha. Esse é o Thiago. E você é nítido no teu semblante que você tem uma preocupação muito grande por gente, por pessoas, por desenvolver pessoas, por ajudar as pessoas a caminharem na vertical. Na né? vertical, com certeza. Pois Thiago, nós sabemos que você é especialista em estratégia de marketing. Sim. O que você pode contribuir para esse canal aqui na Vertical? A gente precisa desenvolver, a gente precisa alcançar mais seguidores. Qual o primeiro passo? O que a gente tem que fazer para alcançar esse objetivo? Vamos lá, vamos conversar então. Assim, antes de começar a falar, eu quero de forma mesmo agradecer pela oportunidade de estar aqui. Tá? Recebi o convite aí do nosso amigo Cabral e estar aqui com você. E para mim é uma honra aí saber que, ainda mais entendendo o nome do programa, né? Pois é. Quando a gente tem essa base, né, de entender que a comunhão, né, a comunicação em relação do alto com a gente, isso acaba ficando, como eu posso dizer, potencializa ainda mais, né? Potencializa ainda mais e, na verdade, dá sentido ao projeto. E eu quero começar por isso. Como você poder dar sentido àquilo que você, de fato, quer comunicar com as pessoas, entendeu? Então, a comunicação é fundamental. Exatamente. E a gente busca essa base na vertical, que na horizontal vai se resolver. Então, eu quero fazer uma pergunta para você. Sim. Quando foi que você... em que você estava pensando quando vocês elaboraram e pensaram no nome na vertical? Nós estávamos pensando justamente em dedicar a nossa energia em alcançar um potencial que a gente pudesse transmitir para as pessoas, Sim. mas que viessem do alto, porque de nós mesmos nós não temos muita coisa para oferecer, não. Por mais que a gente se capacite, Sim. se Deus não estender as mãos dele... Se ele não der o crescimento, é ele que dá o crescimento, né? Um planta, o outro colhe, mas quem dá o crescimento é o Senhor, né? Assim, o primeiro ponto, quando a gente começa a falar sobre estratégia e falar sobre comunicação, é entender para quem está sendo comunicado, para quem essa mensagem vai ser enviada. E ter clareza de para quem eu vou estar enviando a mensagem é o primeiro passo. A gente chama isso de ICP. Trazendo para uma tradução, o perfil do cliente ideal. Quem é o perfil do meu cliente ideal? Ou seja, quem vai estar assistindo o programa. E aí eu preciso identificar algumas coisas, né? Quais são as dores, quais são os desejos, quais são os sonhos que essa pessoa que vai estar assistindo esse programa aqui, que ela tem. A partir desse ponto, quando eu consigo identificar dores, sonhos, desejos, eu começo a colocar a minha comunicação como uma solução
de problema dessa pessoa. E eu volto a te perguntar novamente. Na vertical, quais são os problemas ou sonhos e desejos que o Na Vertical hoje consegue entregar para a audiência? Olha, nós nos esforçamos para entregar dicas de saúde, Sim, desenvolvimento pessoal e desenvolvimento espiritual. sim. Esses são os 3 pilares principais que o Na Vertical se propõe a entregar para os nossos seguidores. Isso é ótimo. E você concorda comigo que nesses 3 pilares que você falou, existem pessoas com características diferentes uma da outra? Sim. Pode, na verdade, pode até ter características parecidas, mas a busca, de uma certa forma, acaba sendo um pouco diferente, né? Se eu vou para a vida espiritual, como eu posso conduzir com ela aí? Quais são os temas que você pode abordar? Qual é o tipo de assunto que a gente pode gerar? Se é na área da saúde, o que essa pessoa tem buscado, né? Eu te vi no programa que teve passado, né? Com o doutor que teve aqui, né? Doutor Sérgio Lopes. Isso. Inclusive, um grande abraço, doutor. O doutor Sérgio teve aqui, trouxe um conteúdo extraordinário. Então, assim, que tipo de conteúdo que ele trouxe? Quais são as pessoas que precisam ouvir esse conteúdo? Quando a gente começa a desenhar ou criar uma estratégia de marketing, seja para um produto ou seja para um serviço, a gente sempre pensa no que esse produto pode gerar de transformação para quem vai estar usando. Por exemplo, um cliente sem o meu produto e o cliente com o meu produto. Entre esse ponto A e o ponto B, existe o meu produto ou o meu serviço. Qual transformação e qual resultado, depois que o cliente do ponto A passar por mim, qual o resultado que ele vai ter no ponto B? Ótimo. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, Claro, porque vamos lá. senão eu vou acabar perdendo meu emprego. Ah, Você está fazendo as perguntas. que nada, que isso. Como é que a gente identifica esse cliente, essa pessoa, né? Onde é que a gente encontra essa pessoa que vai consumir o conteúdo que a gente está transmitindo? Então, existem algumas ferramentas que a gente pode fazer isso hoje, tá? Temos a SEMrush, que é uma ferramenta hoje que ela utiliza... Você faz uma pesquisa com ela, ela pega dados do Google, né? Pesquisa de pessoas que estão ali pesquisando palavras-chave, problema de saúde, dor de cabeça. Você pode utilizar ela como uma ferramenta base principal para você pegar esses dados, né? E você consegue saber, tenho 1000 pessoas que estão procurando por essa palavra-chave específica. E aí, com base nisso, você consegue saber os assuntos que aquela pessoa consegue ter. Mas antes de ter a ferramenta e saber das palavras-chave que estão sendo buscadas, a gente precisa entender sobre persona, né? Qual é a persona, ou, no caso, o ICP, o cliente ideal, perfil do cliente ideal, que, de fato, vai comprar o meu produto. Como eu faço isso? SEMrush, tenho própria pesquisa mesmo que você pode gerar através da internet com tráfego pago para sondar essas pessoas. E você pode fazer uma pesquisa de mercado. Você olha concorrentes seus ou pessoas que estão dentro do mesmo nicho e ver tipos de cliente que essa pessoa tem. O que elas buscam, quais são os produtos que ela oferece. E a gente fala que é benchmarking isso, né? Você vai e começa a fazer uma busca de possíveis concorrentes e você faz uma análise do que pode ser feito. Então, assim, esse é um dos primeiros passos que a gente dá. Interessante. Então, a partir daí, a gente fez essa pesquisa, conseguiu identificar o cliente, né? Agora vamos falar de cliente, né? Vamos? Cliente ideal, aquele que abre a carteira, que vai comprar o produto. E qual seria a estratégia ideal para alcançar o cliente ideal? Então, partindo do princípio que quando eu começo a descobrir os sonhos e desejos dele, eu começo a construir narrativas, né? Se eu descobrir o sonho, descobrir o desejo, vou dar um exemplo. A pessoa tem um automóvel, tem um veículo, só que ela não tem uma proteção, não tem proteção no carro dela. O que essa pessoa, qual é a dor dessa pessoa? O que de verdade, essa pessoa que acabou de comprar um veículo agora, uma moto, um carro, seja um caminhão, qual é a dor dela? O que ela mais está buscando? A pessoa fala, segurança. Está buscando
não evitar ser assaltado, eu falo para você que essa pessoa está buscando tranquilidade. Eu acrescento, Pode me falar. perdoe. Pode falar. Ela está buscando APVS. Com certeza. E se você que está assistindo esse programa aqui agora, esse podcast, programa É isso. programa já está em desuso, né? Agora é podcast. Você que está assistindo esse podcast, se você clicar aí nesse QR Code e falar, eu assisti na Vertical 10, pronto. Você já ganhou 10% de desconto na adesão. Tá beleza? Excelente. Na Vertical 10 já tem 10% na sua proteção veicular. E se você não sabe, a APVS é a maior associação de proteção veicular da América Latina, hein? Não perca essa oportunidade. Exatamente. E assim, a pessoa que acabou de adquirir um bem, ela na verdade ela está buscando a tranquilidade. A tranquilidade de quê? De que quando o veículo dela for roubado ou acontecer um acidente, qualquer tipo de coisa, ela vai ter a tranquilidade que o problema dela vai ser resolvido. Então, você concorda comigo que vai além do que simplesmente eu achar algo um pouco mais raso? Eu preciso entender, de fato, o que o meu problema vai gerar no meu cliente final. Então eu falo, se eu quero trazer tranquilidade para essa pessoa, qual o tipo de comunicação que eu vou trazer para ela? Então, aí eu começo, enfim, a gente começa a trabalhar níveis de consciência, né? Trabalhar níveis de... Porque tem alguns níveis de consciência. Primeiro nível, a pessoa não sabe que tem um problema, mas precisa. Segundo, ela sabe que tem um problema, mas não procura. Terceiro nível, ela sabe que tem um problema e começa a procurar, a pesquisar e correr atrás para alguém que resolva esse problema para ela. Se eu começo a trabalhar esses níveis de consciência, o cara que tem problema, mas não sabe que precisa, eu vou ter que criar uma narrativa, explicar para ele, vou falar o que é o produto. O produto ele vai proteger você contra roubo, furto, colisão, perda total, fenômenos da natureza, tem 30 mil de proteção pá, ou 50 mil, proteção a... Então, assim, eu estou explicando a ele tem um problema, mas ele não sabe o que é. Sim. Agora, tem um cara que ele tem um problema, mas não quer, sabe que tem um problema, mas não quer procurar. É aquele cara que vai andar desprotegido. Não, o cara não, eu estou desprotegido aqui, eu sei, vou correr o risco. Agora tem aquele cara que fala assim, cara, eu sei que eu tenho um problema e eu quero encontrar um consultor. Esse é o lead que a gente vai começar a atacar de primeiro. A comunicação vai ser primeiro para esse cara, como se não, na verdade é um lead mais quente. É o cara que está consciente do problema e está procurando uma solução. E aí eu tenho vários caminhos de chegar a ele, seja com tráfego pago, seja com a panfletagem. Eu só estou usando só em referente a PVS aqui, né? Sim. Que a gente está utilizando, estou usando como base. Então, assim, eu tenho vários caminhos onde eu posso levar o meu produto até que ele possa adquirir. Essa é uma das estratégias que a gente pode utilizar. Descobrir a persona, descobrir a dor, e agora eu começo a criar uma narrativa e uma construção para levar a solução, que é o meu produto, para resolver o problema dele. Então eu percebo que o fundamental é que você entenda de pessoas, né? Exatamente. Você tem que conhecer o ser humano, ou seja, a própria palavra diz: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então Sim. Você tem que se colocar no lugar do próximo, tem que ter empatia na veia, para que você possa entregar uma solução para um possível problema que a pessoa esteja... E vou te falar uma coisa, assim, foi até bom ter tocado nesse assunto, né? Eu tenho algumas formações, alguns cursos que eu fiz, né? E quando eu comecei quando a minha chave virou que eu precisava entender de pessoas para que o meu serviço funcionasse melhor, eu tenho uma agência de marketing hoje, a gente trabalha com tanto a parte de comunicação, identidade visual, automações, programação, enfim. Então é marketing, tudo que for referente a marketing, o que for vendas e o que for referente à tecnologia, hoje eu consigo entregar. Então, assim, óbvio que não sou só eu, né? Eu tenho outras pessoas, uma equipe fera demais que trabalha junto comigo hoje, que a gente consegue entregar esses 3 pilares. Então, o que é marketing, o que é vendas e o que na parte de tecnologia. Ponto. Só que, no final de tudo, seja um produto ou seja um serviço, ele vai gerar impacto na vida de uma pessoa. Então,
se eu não entender de pessoas, se eu não entender de comportamento, se eu não entender de valores, se eu não entender do ser humano, como eu vou poder trazer clareza de uma comunicação de um produto do meu cliente? Né? Então, assim, o que eu percebi? Quanto mais pessoas eu conhecer, quanto mais de pessoas, desenvolvimento pessoal, enfim, e me envolver mais na parte de humanas, né? Sim. Quanto mais eu me envolvo nessa área, mais fácil, não fácil, né? Mais simples fica na hora de eu conseguir montar uma construção de narrativa, construir um plano de marketing, uma estratégia, porque, do outro lado, são pessoas, então... E pessoas têm problemas. Todos nós temos. E você tem a solução para esse problema. Temos, eles têm os serviços. Exato, e você ajuda as pessoas a encontrarem a solução para problemas das pessoas. Exatamente. Se você tem uma marca hoje e você quer conectar a sua marca e levar a sua marca para um público que hoje talvez você não alcance, eu consigo fazer isso por você. Maravilha, tá vendo aí, né? Thiago Mota, você tá vendo aí o Instagram dele. Se você tem algum problema ou se você tem alguma solução, mas não sabe como entregar, é só entrar em contato com ele que ele te ajuda a elaborar uma estratégia para que a sua solução encontre alguém que tem um problema e cara, todo mundo fica satisfeito. Você falou uma coisa bacana, né? Eu vou puxar isso aí. Ganha dinheiro quem resolve problema. Uhum. E, assim, por que as pessoas montam negócios? Porque, primeiro, querem ter resultado financeiro, né? Sim. Quero ter resultado financeiro. Mas, de uma certa forma, está muitas vezes ligado ao que você quer entregar, né? O que você quer entregar de melhor, né, pro teu cliente e tudo mais. Só que no decorrer do tempo, eu posso dizer isso, que eu já conversei com vários empresários que a gente acaba conversando com eles, eles estão nesse estágio que fica muito no automático. Aquilo que foi no começo, aquele calor, aquela intenção, não, cara, vamos resolver isso. Ao longo do tempo, isso se esfria e acaba sendo mais por grana e tudo mais. Por que eu quero dizer isso? Se você entende que você consegue ajudar 1, 2, 10 pessoas, independente do que seja, você consegue monetizar isso através da internet. Muito interessante. Você consegue monetizar isso. Talvez você consiga... Vou te dar um exemplo que eu acabei de falar agora. Você consegue desenhar o cliente perfeito. Você consegue ter uma habilidade em uma função. Se você compartilhar com mais pessoas isso, por mais que seja um pequeno valor, você começa lá com um pouquinho. Vou juntar 5 pessoas aqui, vou cobrar um valor mínimo aqui só para me validar. Você já está entregando uma solução. Informação que essa pessoa talvez não teria, você está sendo um canal para a vida dela. E se você quiser monetizar, você consegue monetizar. Agora, se você não, cara, eu vou entregar de graça. Mas mesmo assim você está entregando algo de valor, resolvendo problemas de pessoa. Só que através da internet você consegue monetizar isso, você consegue transformar isso em um infoproduto. Sim. É isso. E é interessante que tudo que a gente disser aqui vai me remeter à palavra, né? Vamos lá. No livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, está escrito: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, certamente se fará. Sim. Então, se você soluciona o problema de alguém, você vai ser recompensado. Com certeza. Quer você creia ou não, você vai. Mas isso é uma lei universal que acontece. Você solucionou, você vai ser recompensado. Exatamente. É assim que funciona, né? Eu vou te dar um exemplo, né? Cabral foi uma das pessoas que me abençoou muito no meu início. MC Cabral. MC Cabral. Me abençoou muito no início, assim. Quando eu comecei a fazer um trabalho e eu comecei a fazer uma implementação de automação em 2016. Hoje a automação está no nível assim que todo mundo hoje fala automação. Cara, eu implementei a primeira automação em 2016, cara. Então, assim, quase 8 anos atrás. Então, hoje é um boom, mas a gente já fazia uma brincadeira já um tempinho atrás. Então, assim, eu lembro que eu vi que isso era uma necessidade e eu falei, cara, eu consigo solucionar esse problema. E por que eu falei do Cabral? Porque ele foi um dos caras, foi um dos primeiros que eu fui no escritório. Lembra do escritório? Era a casa dele ainda.
Eu fui lá, a gente sentou, ele conversou, me mostrou, falou, Thiago, eu tenho isso, tal, tal, tal. E eu entreguei, a gente colocou a solução lá, e ele começou a falar. Falou com outro, a galera, eu fui falando. E por que eu tô dizendo isso? Eu lembro que eu vi que existia uma necessidade muito grande disso, e eu comecei a entregar esse trabalho. Eu lembro que eu ficava até 2 horas, às vezes, 3 horas da manhã, trabalhando na madrugada, trabalhando. Enfim. Era um valor muito... era, na verdade, muito... como eu posso falar? Tipo, muito Simbólico. simbólico pro que era, entendeu? Simbólico pro que era. Só que, para pensar, eu rodei 140 escritórios fazendo a mesma coisa. Ou seja, agora tinha 140 pessoas que sabiam que eu sabia mexer com automação. Que eu sabia falar sobre marketing. Quando falava em marketing, quem dispensava? Thiago Mota. Deu para pegar? Sim. Eu servi primeiro. Eu comecei a servir. Cara, o que tu consegue te ajudar? Consigo? Vou te dar um exemplo de eu estar aqui hoje. Grava isso. Ele me mandou um vídeo e eu falei, cara, fera demais. Eu falei, e realmente parabéns, tá? Eu gostei muito mesmo, fera. Mandou e falou, Thiago, você consegue vir e gravar? Eu falei, é claro que eu consigo ir aí. É claro, vamos lá. Só que assim, ele já abençoou a minha vida. Há muito tempo atrás. A dívida de gratidão, né? E eu vim aqui agora. Só que acontece, essa mensagem vai chegar a pessoas que talvez eu não alcançaria. Sim. Deu pra pegar? É um outro público, né? Entendeu? Que eu não alcançaria. Sim. E agora essa mensagem vai levar. E agora, beleza, mais pessoas vão saber que eu falo de marketing. Isso, a gente consegue falar e utilizar ferramentas para potencializar a mensagem. Isso, a gente, no funil é um funil ampulheta que a gente chama, a gente começa a criar novos evangelizadores, pessoas que levam a mensagem. A gente pode levar para a palavra. Se quiser, a gente conduz para a palavra. Claro, claro. Cristo trouxe a mensagem. Qual era a mensagem principal de Cristo? Salvação. Salvar um povo e dar acesso ao Pai, né? Primeiro, Cristo desceu aqui para morrer por nós na cruz, para nos dar livre acesso a Deus. Ponto. Cristo veio, trouxe 12... preparou os 12, totalmente diferente um do outro, personalidade diferente. 12, que formou mais 40, e daqui a pouco foi, e a gente está aqui há 2024 anos falando da mensagem dele, da cruz. Isso perpetuou. E nós nos tornamos o quê? Evangelistas. Nos levamos a mensagem de Cristo que ele levou há 2000 anos atrás. O que isso tem a ver, Thiago, com marketing? Cara, tudo. Quando você começa a fazer, eu preciso ter uma palavra, uma mensagem central. Dentro dessa mensagem central, eu preciso ter pessoas que combinam a palavra, a mensagem, e dessa mensagem eu preciso distribuir e levar ela a mais pessoas. Maravilha. Agora, só para te fazer uma pergunta aqui, cara. O que você acha de Jesus Cristo, já que a gente está falando dele? Ele era um estrategista, ele tinha uma estratégia de marketing que eu acho muito interessante. Sempre que ele curava alguém, ele falava, não fala pra ele. Isso é técnica. Tô brincando, não falo de Cristo não, mas tô brincando. Mas as pessoas têm algo, na PNL fala sobre isso, né? Que quando você fala uma palavra, um não para ela não fazer, isso atiça na pessoa a querer compartilhar, entendeu? Eu não tô falando que Cristo usava isso, mas estudos comprovam que quando você dá uma negativa, o próprio ser humano quer compartilhar aquilo dali. Você falou, cara, não faça isso. Não pense no elefante rosa. Pô, já vi um grandão. É rápido, entendeu? Sim. Então, assim, é isso. Então, eu creio que Cristo usava isso como estratégia de marketing, sim. Porque se os estudos comprovam, eles comprovam tudo que a Bíblia já... Exatamente. Cara, eu fiz um curso de PNL. Eu entrei com muito pé atrás. Porque, assim, programação neurolinguística, né? Então, você entra assim, crente, irmão. Então, eu falei, pô, o que esses caras vão falar, né? Cara, quando eu cheguei lá, que os caras começaram a dar treinamento, falaram, eu falei, isso tudo na Bíblia, tudo na palavra. Só que eles trazem com um âmbito científico. Sim. Mas não tinha como. Por exemplo, na própria PNL, quando o pessoal vai fazer intervenção, a parte de hipnose, algumas coisas, o encontro com Deus,
tu faz Exato. romper, tu, assim, tem várias coisas que você utiliza que o mundo usa, né? De uma certa forma, mas que isso já acontece, já... Eu tive essa impressão quando eu estudei psicanálise. Sim. Eu fiz 4 anos de psicanálise Top. clínica e depois fiz a especialização na clínica de Freud. Top. E eu fiquei pensando, gente, por que eu não li a Bíblia antes? Depois que eu me tornei cristão. Tá tudo lá. Exatamente. Tá tudo. Tiago, Vamos lá. o povo tá curioso para saber das suas formações, cara. Cara, vamos lá. Falar das formações. Antes de falar das formações, eu quero falar sobre trajetória. Sim. Por quê? Eu não me imaginava, por mais que eu queria entrar e trabalhar com marketing desde a minha adolescência, e eu não tinha condição, né? Não tinha condição de pagar o investimento na época, que para mim, fazer faculdade era caríssimo, era muito longe para mim quando eu tinha 18, 19 anos. Só que eu sempre tive um desejo e uma vontade muito grande de fazer. E só que eu sempre trabalhei na área de vendas, sempre na área comercial. E você vai entender por onde eu vou chegar. Não tinha condição de fazer, e o mais próximo daquilo que eu poderia fazer com o marketing era na área comercial, na venda. Comecei a trabalhar com vendas desde 14 anos de idade, trabalhando com venda. Só que aonde foi o maior impacto comigo foi no marketing multinível, aonde eu comecei a ter acesso à informação e ter acesso a coisas que eu nunca tinha vivido na minha vida. Só que assim, até então, sem formação nenhuma, tá? Tive oportunidade na área da venda e apareceu o marketing multinível para mim. Eu olhava aquilo lá assim, eu achava fenomenal, os treinamentos que passavam, a galera com nível altíssimo. E eu ficava assim, da onde eles tiram esse nível de informação? Da onde eles conseguem pegar e trazer, montar? Na época, Márcio Lucas no auge, lá em 2007, tocando, cara líder, fera. Márcio Ângelo também na época. Márcio Ângelo. Tinha um outro, caramba, fugiu o nome dele agora. Que era um jovem, acho que o Cabral deve até lembrar, ele tinha Daniel Otero. 21 anos de idade, o garoto já assim, arrebentando, eu falava, da onde esses caras conseguem ter esse nível de conhecimento, de onde eles tiram? Foi onde eu comecei a pesquisar através de livros, né? Primeiro livro que eu li, assim, que me ajudou muito foi Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse é um clássico, né? Cara, eu li esse livro em 2007 para 2008. Quando eu li esse livro, eu falei assim, cara, você tá doido, tem um mundo que eu não conheço, né? E eu comecei a buscar muito em questão de estudo em cima disso. Trabalhando na área comercial, logo, mesmo no marketing multinível, na época eu não tive muito resultado. Não multinível, né? Nada que o mercado tradicional não conseguisse pagar. Sim. Essa é a verdade. Comecei na área comercial em 2014, foi em 2014, na área que eu estava trabalhando, assim, teve uma queda muito grande, né? Eu era representante comercial de uma empresa e teve uma queda muito grande com o negócio da Petrobras, né? Então, assim, meus clientes acabaram, enfim, perdendo muitos clientes. Eu acabei perdendo muitos clientes. Foi onde eu vi o digital. Só que aí eu já estava mais maduro. Já estava com 29 anos de idade, já estava indo para os meus 30, já tinha uma condição diferente. Falei, cara, é a hora de eu investir agora aqui na área do marketing. Foi aonde eu comecei a investir. Então, meu primeiro contato, e falei, cara, e consegui ver a possibilidade no digital. Na verdade, eu comecei no digital para potencializar o negócio que eu trabalhava. Só que no meio do tempo eu comecei, cara, agora é hora de estudar. Tinha uma condição diferente e eu comecei a entrar para dentro do marketing. Fiz algumas formações, fiz formação como gestor, né? Gestor de marketing, que envolve um pouco mais do que o marketing em si, né? Você aprende a fazer a gestão de empresas, né? Gestão de empresa de marketing. Então, me tornar um gestor de marketing. E fiz outras formações. Programação neurolinguística, fiz coach, formação na área de vendas também com grandes líderes. Se eu somar aqui hoje, cara, posso dizer para você com tranquilidade que já foi mais de 80 mil reais de investimento em mentorias e cursos. E mentorias e cursos que teve uma mentoria com um cara top do mercado que só com um foi 22 mil reais. Então, assim... E durante quanto
quantos anos você vem se preparando? Fazendo curso? Na área de marketing desde 2014. Aí tu fala pra mim, Thiago, tu tem formação de faculdade? Eu falo pra você, não tenho faculdade de marketing. Mas todos os conteúdos que eu consumi até o dia de hoje, todos na área de marketing e vendas, foram de forma estratégica. E hoje eu converso com grandes publicitários, com grandes pessoas que falam assim, meu Deus, eu não acredito que tu não tem formação. Eu falo, cara, eu não tenho. A maioria dos meus estudos que eu fiz foi pagando mentoria ou me fazendo uma formação específica naquela área que eu queria. Sim. O que isso me ajudou? E aí eu vou falar para você que está assistindo aí, falar assim, Thiago, eu preciso fazer uma faculdade, Cara, eu vou fazer faculdade agora. Uma faculdade que você vai falar, o que isso tem a ver? Eu vou fazer psicologia. Vou fazer psicologia. Por 2 motivos. Por conta de chamado, né? Porque eu quero futuramente estar pastoreando e tudo mais. Mas eu preciso entender de gente. E todas as formações que eu fiz foram específicas. Vou te falar uma. Eu tenho formação em copyright. Um dos caras que eu fiz a formação em copy não é nada mais que o Beto. O nome dele que é Altenhoff. Ele é o copyright da Empíricos. Cara que já movimentou milhões em reais, eu fiz a formação com ele. Tem Ícaro de Carvalho. Então, assim, eu peguei especialistas em áreas específicas e eu pagava mentoria e cursos específicos para ele. O último curso que eu fiz agora foi de storytelling, construção de narrativa, com Leandro Aguiari. Nada mais, nada menos, Leandro Aguiari participou na construção de várias narrativas da última eleição que teve agora. Então, assim, são pessoas que estão no jogo e aí que tá. Qual é a diferença disso e qual valor isso tem para mim? E eu falo com quem está assistindo aí também. Talvez você fique 4 anos, talvez numa faculdade, e tá excelente, faça a faculdade. Mas se você pega alguém que já passou pelo processo, o teu resultado vem mais rápido. Sim, sem dúvida. Foi nisso que eu me apeguei. Eu falei, cara, quem tem experiência na área de storytelling é fulano de tal? Eu quero aprender com ele. Então você paga a mentoria, você investe, e aí eu falo tranquilamente, mais de 80 mil reais investido só na área de desenvolvimento. PNL, coach, aí já... Só um de coach foi 7, de PNL mais 9. Então assim, quando você vai colocando os níveis de formação, nossa... E aí, por que eu estou falando isso? Todos os cursos, me apontavam simplesmente para uma direção, que era a parte do marketing e vendas, tratar com pessoas. Eu não quis pegar e abrir um leque muito grande, eu nichei e falei, o que vai me gerar resultado nessa área? E comecei a estudar, e agora? E nesse momento, eu estou potencializando mais a construção de narrativa, que é a formação em storytelling. Storytelling. Que é brabo. Muito importante, né? É muito brabo. Uma história bem contada, não tem como... Eu acabei de usar storytelling agora aqui. Eu acabei de usar storytelling. Você falou da formação, que você investiu e tal, contou a tua história. É exatamente isso. Por que eu fiz isso? Eu fiz intencional. Sim. Fiz totalmente intencional. Por quê? Se eu falo para você simplesmente assim, você me faz a pergunta, Thiago, qual é a sua formação? Cara, eu tenho formação em gestão de marketing, eu tenho formação em PNL, eu tenho formação em coach. Ao silêncio. Acabou, eu não tenho mais assunto. Sim. Eu fui lá e falei, cara, antes de eu falar minha formação, deixa eu te explicar o porquê eu fiz a minha formação. Sim. E aí eu demorei quase 4 minutos, 5 minutos para contar uma coisa que eu poderia ter resumido em 15 segundos. E com isso você prendeu a nossa atenção e despertou a curiosidade, saber onde é que ele vai... Exatamente isso. É isso aí? É isso aí. Anote isso aí, pelo amor de Deus. Né? Entendeu? Então, assim, o que acontece? Quando você... Qual é o maior... Tem 2 ativos muito grandes hoje, não só nessa geração, mas no que nós estamos vivendo hoje. Atenção e tempo. Atenção e tempo. Gravem isso. São 2 ativos muito importantes. Se eu consigo despertar a atenção de quem está do outro lado e eu consigo prender o tempo dele, ganhar o tempo dele, fazer com que ele preste atenção em mim, eu já estou vencendo.
no jogo que a gente está jogando de internet, de negócio e tudo mais, né? É disso que a gente está conversando aqui. Então, o exemplo que eu que eu acabei de dar, antes de eu falar simplesmente aquilo que eu fiz que poderia ficar sem graça ou muito simples, poderia falar de outras formações, poderia falar, enfim, de outras coisas que eu já tinha feito. Cara, não, eu vou incrementar isso daí. Vou te falar um motivo que me despertou só que, preste atenção, eu contei algo que gerou, talvez, não sei, você que está assistindo, mas aqui, dentro daqui de onde nós estamos, na Vertical, tem pessoas que se conectam e identificam com as pessoas, com os personagens que eu falei. Você conheceu o Márcio Lucas? Conheci. Márcio Ângelo? Também. Marketing multinível? Não. Marketing multinível eu também trabalhei com marketing Sim. multinível. Meu resultado foi 0, mas mas eu tive essa experiência. E esses grandes nomes aí foram caras que fizeram a diferença, né? Total. Sabe o que eu fiz quando eu acabei de falar? Na nossa mente, você começa a buscar as referências. Na minha condução de história, eu contando pra você, você tava pensando, opa, eu conheço ele. Opa, eu conheço esse. É exatamente isso que a gente precisa fazer com o nosso conteúdo. Se você tem um conteúdo e tem um produto, você precisa despertar a atenção e fazer com que a pessoa que está na telinha aqui, ó, no WhatsApp ou no Instagram, fique preso ao que você tem. E para você fazer isso, storytelling. Storytelling você consegue fazer. Se um storytelling bem aplicado, não tem como. Como é que os filmes prendem a gente 2 horas? Storytelling. Chama a atenção, faz a gente gerar sentimentos. Agora imagine você aplicar isso na sua comunicação. Como você vai conduzir a outra pessoa? Muito bem isso. E atualmente, eu percebo que um storyteller bem contado, ele faz realmente toda a diferença. Eu assisto alguns podcasts. Sim. E um cara que é muito bom em storytelling é o Pablo Marçal, cara. Ele é fera. Nisso aí, ele... Rapaz, ele faz uma live aqui 4 horas e num tempo que nós estamos vivendo, que o pessoal está ansioso, não tem mais essa... Prende 4 horas. Ele prende a atenção das pessoas. Sim. Durante 4 horas. E ele também tem uma coisa que ele domina a lei da atração, na verdade, da liderança que se fala, né? Acho que são 26 pilares da liderança. Eu não lembro agora. Eu até pesquisar isso, depois posso te passar. Sim. Existe uma construção de posicionamentos e coisas que você consegue prender a atenção da pessoa. Não são gatilhos mentais, não. Eu não lembro agora, fugiu o nome, tá? Não é lei da atração. São princípios e blocos que você consegue utilizar, que todo ser humano tem, e ele navega ele navega ali dentro de uma forma fera demais. Ele sabe como aplicar, e sabe como sair daquilo dali. Cara, ele é um estrategista... Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu, por exemplo, eu filtro muito as coisas que ele fala, porque tem coisas que não fazem muito sentido, que não tem embasamento. Por mais que ele fale com muita convicção, por mais que ele fale de uma forma que aquilo seja verdade, que aquilo é uma verdade, mas você precisa estudar, você precisa buscar aquilo dali. Eu já fiz uma formação, na verdade, em 2019, antes da pandemia, eu fiz o método IP dele. Foi muito bom o método IP dele, muito bom, cara, muito fera. Tem alguma coisa para falar do método IP? Achei fera. 5 mil reais de método IP. Aplicou? Apliquei, eu vou te falar. Só que o que ele entregou no método IP, a gente tem no Encontro com Deus. Ele aplicou exatamente o que você tem no Encontro com Deus, que a gente faz a condução, tal. Óbvio que ele usou outras técnicas, algumas outras coisas, mas a base dentro daquilo dali. E eu lembro que na época eu estava conversando com um amigo que a gente falou, cara, olha o que ele usou, olha o que ele fez, pô, isso tem em tal local, isso tem isso e tal. Então, assim, é a forma como ele vende aquilo dali. E ele é um cara fera, cara, fera. Hoje, eu filtro muito o que ele fala, porque tem coisa que não tem base, entendeu? E aí ele coloca como se tivesse. Como se aquilo fosse uma verdade absoluta. E muitas das vezes não é. Então você entende, filtra e fala, cara, faz sentido pra mim? Se fizer sentido, beleza. Vamos pra Bíblia? Bora.
Pega o que é bom, Retém. retém, E o que e não o é. que não é, Exatamente. Isso aí. pronto. E, assim, cara, ele é um cara fera. Ele não tem como falar. Resultado. Teve um lançamento dele que ele fez mais de 60 milhões, cara. Em um lançamento. Pô, não tem nem o que falar. O cara tem resultado. Ponto. Exatamente. Ponto. E você deve conhecer essa técnica pra gente alcançar esse resultado. De 60 milhões eu também quero, que eu ainda não alcancei no lançamento de 60 milhões, não. Então, eu tenho que aprender essa técnica. Mas o que a gente pode fazer para alcançar um resultado de alguns milhões? Cara, então, a gente pode falar daquilo que a gente já conseguiu fazer com o lançamento. Nenhum dos lançamentos que eu fiz hoje, lançamento de infoproduto, atingiu a casa dos 7 dígitos. Nenhum. Então, assim, eu preciso ser honesto em cima disso. Eu já gerenciei campanhas que passaram de 8 dígitos. Beleza, ali, né? Na verdade, 7 dígitos. Fiz campanha publicitárias de 3 milhões e meio. Mas agora, eu fazer um lançamento que eu vendi isso, eu não posso te dizer, porque eu nunca passei de 1 milhão. Mas eu posso te falar alguns valores um pouco mais baixos, mas bem interessantes, que você consegue fazer 6 dígitos em 12 horas. Seria interessante para você? Vamos fazer isso aí. Vou fazer um desafio. Vamos embora. Então, assim, tem alguns tipos de lançamento. Eu já fiz lançamentos de infoproduto que a gente bateu aí 50, 60 mil reais em 6 horas de venda, entendeu? Então, assim, passou um pouco mais disso, enfim. Hoje, na equipe, a gente tem tem pessoas hoje que a gente está trabalhando comigo que a gente já fez lançamento de R$500 mil em 2 dias. Sim. Então, assim, não atingi R$1 milhão, então eu não posso te levar até esse caminho, porque eu ainda não participei. Mas até nesse dia se você me chegar a me levar até 500 mil, já... De faturamento, né? Nem tudo é lucro, mas... assim, a gente brinca e tal, mas isso assim, eu tô levando de uma forma de brincadeira, mas no marketing digital, a gente precisa ter muito cuidado com quem a gente ouve. Porque tem muita... É muito fácil hoje eu chegar para você e falar assim, cara, dá para você fazer faturamento de R$1 milhão com infoproduto, dá para você fazer R$500 mil, dá para fazer 100 mil reais, 6 dígitos a cada... O que usa, né? 6 a cada 30. 6, é possível? Cara, é muito possível você fazer. Mas é muito trabalho. E vende-se uma facilidade, que na realidade ela não é. Entendeu? Com certeza. Até porque, rapaz, eu andei um tempo aí aplicado, né, em estudar esse mercado do marketing digital. Sim. E comecei até a fazer algumas coisas, mas, irmão, te falar a verdade, para você desistir é muito mais fácil do que você alcançar esse resultado. Porque quando você dá um comando, que o comando sai errado e uma trabalheira muito grande. E eu acho que muita gente desiste por conta disso também, né? E assim, ou então se frustra, né? Exatamente. E eu vou te falar, tá? O mercado, cada dia mais ele amadurece. Eu fazia campanha de tráfego pago em 2019, que eu pagava no lead R$1, um e pouco. Eu lembro que a gente fez uma campanha, na época, não faz sentido eu falar a empresa aqui, a gente estava fazendo uma campanha, uma empresa de marketing multinível que a gente estava fazendo, eu botava R$10, R$15 por dia, vinha 90 pessoas interessadas, com R$15, R$10 por dia. Hoje, R$15 numa campanha de tráfego pago, eu não faço nada. Você entendeu? Eu usava 100, 150, R$200 no mês e me gerava lead a rodo. Só para você ter uma noção, nem tudo veio dos leads, né? Nem tudo veio, mas numa das empresas que a gente participou, a gente bateu diamante em um pouco menos de 90 dias. 2.780 pessoas na rede, com menos de 90 dias. Então, assim, boa parte veio do tráfego, nem toda veio do tráfego pago, mas, assim, você ter um fluxo de captação vinha diariamente, gente, você botava R$15. Vai fazer isso hoje. Tu vai ter que botar 800 conto, R$1.000 e para tu começar uma brincadeira. Entendeu? Então, assim, o mercado, ele amadurece. E hoje existe uma concorrência muito maior do que você fazer. Tem muita gente falando como você ficar rico, ganhar dinheiro através da internet, fazer 6 em 30, fazer 6 em 30 é 6 dígitos em 30 dias. Né? Ou seja, o que é 6 dígitos? Você fazer acima de R$100 mil de faturamento
em 30 dias. O que é você fazer 5 em 30? Você fazer acima de 10 mil. Pode ser 20, 30, 40, 50, 60, né? Em 30 dias. Tem muita oferta hoje falando isso. Mas muitas dessas ofertas, a própria pessoa que está vendendo aquilo dali, ela não faz, ela só está fazendo porque está vendendo aquilo. Sim. Deu para pegar? Sim. Um cara que tem muito know-how também é o Érico Rocha, né? Eu fiz a fórmula de lançamento dele em 2015, cara. É. Vai fazer 9 anos. 9 anos. 9 anos que eu fiz a fórmula de lançamento. Na época ainda era 3 e pouco, agora tá... Eu fiz a fórmula de lançamento, eu conheci o Érico Rocha em 2014. E aí fiz a fórmula de lançamento, foi um dos primeiros que eu fiz assim, na área do marketing digital. Foi uma virada de chave para mim. Falei, cara, consigo lançar qualquer coisa com isso daí. E você chegou a fazer 6 em 7? Cara, não sozinho, com equipe. Ah, sim. Com equipe, assim... Tendo equipe, foi igual eu falei. Hoje tem uma equipe que está trabalhando, que está rodando um produto que eles fizeram agora, né? 811 vendas. 300 mil. Maravilha. Então, assim, quando eu falo assim, não eu, né? Eu e equipe, porque é a equipe que trabalha junto, né? Então, já teve lançamento de infoproduto que chegou a R$500 mil. Aí tem Agora, falar assim, eu, Thiago, como lançamento meu, de Thiago, Isso o que acontece? Existe uma diferença, tá? Só pra gente deixar claro aqui. Nisso que eu falo que é a gente, é porque eu sou o coprodutor. Tem uma pessoa que está na frente, que é uma marca, que gerou esse faturamento. E a gente, como agência, tem uma participação dentro desse lucro. Deu pra pegar? Sim. Então, até porque você sozinho, você pode até chegar longe. Mas com a equipe você chega mais rápido, né? Porque não tem como você fazer tudo, né? Sim, exatamente. E aí que tá. Quando a pessoa começa no marketing digital, é vendido que ela consegue fazer tudo sozinho. É muito fácil, você precisa só ter uma internet e um telefone. Ponto. Você vai conseguir? Você vai conseguir. Eu não tiro o mérito disso, consegue. Porque esse lançamento que eu fiz, que foi o lançamento que eu vendi lá, a gente chegou quase R$60 mil de venda. Desculpa. Eu só fiz com o meu celular. E eu vendia, não tinha nem produto. Eu criei a oferta, falei, cara, eu vou vender. Interessante. E eu entreguei depois. Só que assim, eu sabia o que eu ia entregar e estava pronto. Só que eu fiz a oferta. E veio uma galera que fez, a gente entregou, foi top. Enfim, foi muito bom. Só que é possível, mas você tem um teto. Para você fazer isso e transformar isso em um negócio que é diferente, você precisa ter equipe. Sim. Entendeu? E você pode falar qual foi o produto? Não posso. Você tá curioso também, Não posso falar qual é o produto. Não posso. Porque assim, tem alguns produtos que a gente entra como coprodutor. Entendeu? Sim. Por exemplo, igual agora, esse faturamento que eu falei para vocês que está acontecendo agora, eu faço parte da equipe, mas nós somos coprodutores. Entendeu? Tem uma pessoa que está colocando a cara na frente ali. É um produto de ensino. Esse é um produto de ensino. Esse eu até posso falar. É um produto de ensino que as pessoas querem passar para a prova de Polícia Federal. De PF. Entendeu? É ele que está lá, ele está dando a aula dele, ele está fazendo, só que tem uma agência por trás. Eu faço parte da agência, né? A gente, entendeu? A gente tem a equipe hoje que faz e esse cara na verdade, sim, ele já faturou 6 milhões. Maravilha. É um bom faturamento, né? Agora, uma outra pergunta. Como é que a gente converte esse lead em cliente? Volto de novo. A construção da narrativa e qual é o teu produto. Primeiro passo, cara, o teu produto é bom? Identifica isso. Qual dor e o que o teu produto resolve de dor? E ele é bom, ele resolve de fato, ele tem uma metodologia. A pessoa entra, dá o primeiro passo, passo 1, passo 2, passo 3, resolveu. Se o teu produto resolve isso, cara, pode vender. Quando eu fiz eu vou falar até de um produto. Eu tinha a ideia do que eu queria fazer, eu só tinha ideia. Falei, cara, acho que isso aqui faz sentido. Eu vou levar isso aqui pro mercado. Eu criei uma lista de transmissão. Tu chegou a participar do R2X? Não. O Cabral chegou a participar? Não. O R2X era ser regional 2 vezes mais rápido. O que todo consultor da PVS quer ser? Regional.
O cara é consultor, quer se tornar regional. Só que ele não sabia um caminho de chegar. Como ele poderia fazer esse caminho? Eu consegui ajudar ele a trilhar esse caminho. Só que não era eu dando o curso. Eram pessoas que já eram regionais. Que já sabiam fazer e sabiam o caminho. Então a gente juntou essas pessoas e falou, eles vão entregar conteúdo para cá. Deu para pegar a linha de raciocínio? Só que isso já tem tempo pra caramba. Uma pessoa que tem uma dor e um desejo e a pessoa que tem informação que leva ela até aqui. É você só unir as duas coisas. Pô, você é o Uber. É isso? É que pega o... Mais ou menos isso. Se você conseguir, você conseguir identificar situações e necessidade. Vou dar um exemplo agora para você. Na reunião que eu falei antes de vir para cá, eu estava conversando com um especialista, ele era de Belo Horizonte, para fornecer uma ferramenta. Eu percebi que existe uma necessidade muito grande na parte de atendimento. E isso é muito nítido. Escritórios, odontologia, clínicas, todas as empresas que hoje estão gerando tráfego pago, que têm acesso, têm problema no atendimento. Por exemplo, qual o problema do atendimento? Vários WhatsApps e vários números e não conseguir controlar uma equipe comercial. Tu gera um tráfego pago, o lead veio do Facebook, veio do Instagram, veio do WhatsApp. Aí vamos supor, você tem uma grande demanda, 1.000 leads chegando, 2.000 leads. Como você controla isso? Como você sabe quem é o cliente que você falou? Como você vai fazer um follow-up com ele? Como que você coordena isso? Você precisa ter um CRM. Só que você precisa ter uma entrada, e aí que é o grande problema. A empresa fica com duas ou três telas. Fica com uma de CRM, uma do Instagram, uma do WhatsApp, tudo tela aberta, olhando várias telas, e como você vai conseguir somar e pegar todas essas informações. O que a gente vai lançar para o mês que vem? E aí vocês vão saber de primeira mão, né? Estamos lançando uma plataforma de atendimento omnichannel. Cara, isso é comum? Tem outras ferramentas que fazem isso? Tem, várias no mercado, mas todas elas com preço muito alto. E separadamente. Qual a intenção dessa ferramenta? Instagram, Facebook, WhatsApp, tudo entra por integração de API por uma tela só de WhatsApp na sua tela. E você ainda vai ter um CRM onde você vai conseguir controlar isso. Fazer disparo de mensagem em massa sem bloquear. Para todas elas? Todas. E você consegue controlar todos os seus atendentes. Tiago, isso é uma novidade? Não, já existe. Mas qual a diferença quando você começa a nichar um problema específico? Aí você pega, vamos lá, clínica, não consegue controlar. Vamos criar uma automação para você? Cria uma automação de bot. Você tem a autonomia de fazer isso e centralizar tudo isso com diagnóstico, com BI, com informação, para o gestor poder olhar ali e ver os números de tudo que está acontecendo numa tela só. Isso que é o bom. Você está dando a solução para o problema. Exatamente. E aí, outra coisa, é uma ferramenta que já existe. O mercado, ele já usa isso. Qual é a diferença? Thiago, mas qual o teu diferencial específico dessa ferramenta? É nichado e a comunicação é específica para o nicho. E rápida? Rápida. Cara, em, sei lá, só conectar, 20 minutos tá funcionando. Aí vem o período de implementação. Qual é a copy que você vai usar? Aí que é o diferencial. Você fazer uma construção de atendimento. O que você fala na primeira mensagem, o que você faz quando o cliente entra, qual o tipo de acompanhamento que você faz, qual é a quebra de objeção. Se você nichar isso e eu boto uma comunicação específica, eu não estou vendendo só a ferramenta. Estou vendendo uma solução por completa. A pessoa vai ter a copy, vai saber exatamente, ela vai pegar e fazer assim, ó, puf, Ctrl+C, Ctrl+V no produto dela. E você vai ter vendo isso daí agora, dia 1º de maio. Por um precinho... Cara, muito acessível. Mas muito acessível, muito acessível. Hoje, ferramentas nesse nível, cobra 800, 900, mil e poucos reais para 10 usuários. E assim, você ter um acesso desse daí, dependendo, né, da quantidade de usuários, você paga 400 reais, 10 usuários, 500 reais, 10 usuários, entendeu? Que maravilha, maravilha. Esse é o Thiago Mota. E aí, você tá gostando? Tá fazendo sentido para você? Cadê o joinha? Cadê o joinha aí?
Agora faz o seguinte, compartilha com alguém essa informação. Se você acha que faz sentido para você, compartilha, comenta aí. Coloca aí no comentário, top demais. Pois é, porque se você não sabe, o algoritmo, ele entendendo que faz sentido esse bate-papo que a gente está tendo aqui, ele vai entregar para mais pessoas. Você é tão egoísta que não vai querer contribuir para que outras pessoas tenham acesso ao que está acontecendo aqui. Então, comentou? Compartilhou? Deu joinha? Sua vitória. Agora sim, agora você tá arriscado você ir na vertical, morar no céu. Mas, Thiago, nós estamos chegando ao fim, cara. Nós estamos conversando aqui há alguns longos minutos, né? Já acho que deve ter dado mais de 1 hora. Já, né? Eu acho. Pois é. Tadinho, depois o rapaz vai ter um trabalho para editar esse negócio. Aí cada um na sua função, né? Tô brincando. Thiago, eu queria que você desse as suas considerações finais aí. Onde é que a galera te encontra, se quiser mais informação, se quiser fazer um treinamento de coach, de PNL. Vamos lá. Inclusive, tá tudo anotado aqui. Né? Vamos lá. Minhas redes sociais, né? Você pode me achar no Instagram, Thiago N. Mota, ou no canal do YouTube, Thiago Mota Oficial. Assim, minhas considerações finais, eu quero agradecer pelo convite, estou muito honrado mesmo, tá? Muito honrado de poder estar aqui. Para mim foi um privilégio poder estar te conhecendo pessoalmente. Aqui já tinha visto no vídeo, né? Vendo toda a equipe que está aqui. Uma honra poder estar aqui. Espero ter somado aqui, né? Com um pouco de conhecimento, somado com o meu 1%, né? Aquele 1%, né? Somado um pouquinho. E espero, de fato, cara, que quem está aí assistindo esse vídeo possa utilizar esse conteúdo para potencializar o negócio, potencializar a sua vida e que isso possa gerar receita para você, positiva, né? Seja financeira e às vezes nem tão financeira. Às vezes só por obter esse conhecimento você vai conseguir aplicar aí na sua empresa, no seu negócio, no seu dia a dia. Espero ter contribuído um pouco. Maravilha. Mais uma sugestão. Pode falar. A gente encontra você no Instagram, no YouTube, no Instagram, YouTube. Sim. E onde é que a gente encontra o seu livro? Os seus livros, né? Então, pode ir lá no meu perfil do Instagram, vai ter um linkzinho na bio, você pode clicar lá. Hoje eu tenho 2 livros escritos, né? Sim. Um se chama A Batalha Interna da Fé, onde eu conto um pouquinho da minha história, um pouquinho da transformação que o Senhor fez na minha vida, do encontro real ali que eu tive com Ele, das libertações que o Espírito Santo fez, e conto não só como o Senhor me deu a oportunidade de estar servindo a Ele, mas como Ele me mostrou o que eu precisava fazer para ter o meu processo de libertação e, ao mesmo tempo, o que eu precisava fazer para ter mais comunhão e relacionamento com Ele. Maravilha. Esse livro a gente encontra nas livrarias ou só... Só no meu link da bio. Só no Você teu link. acessa o link da bio, ele é gratuito, ele não é pago, tá? É um link gratuito, se você for lá agora e clicar nas minhas redes sociais, você vai poder acessar. Por mais que você vai passar por um processo como se você estivesse comprando, né, um checkout da Eduz, mas ele é de graça, você pode ir lá clicar, tá lá você de graça. Espero poder contribuir também com vocês, né? O Senhor, assim... Eu comecei a escrever esse livro em 2020. Eu, numa madrugada, escrevendo, o Espírito Santo começou a ministrar meu coração. E passou o tempo, e aí, finalzinho do ano passado, eu mexendo de alguns documentos que eu tinha, no Word ali, eu falei, cara, olha isso. O Espírito Santo ministrou, olha só, eu comecei a escrever em 2020 e concluí em 2023 em 1 noite e meia. Tipo assim, passou um monte de tempo sem eu mexer no livro, eu tinha escrito só a introdução, e 1 noite e meia, assim, o Espírito Santo ministrou, falou, você vai falar sobre isso. E foi bênção. Tem algumas pessoas que já baixaram, já revelação purinha, né? Foi, cara. Maravilha. Assim, os testemunhos que eu recebi, assim, das pessoas que leram o livro, foi impactante, porque me travou muito. Eu tinha um receio muito grande de escrever. Porque eu tinha... isso era
uma crença minha. Eu vou um pouco mais além, acho que não só crença. O inimigo, às vezes, ele gera situações para que a gente possa achar ou pensar que a gente não é capaz e que a mensagem que a gente tem dentro da gente não vai gerar transformação e mudança de ninguém, que é só da nossa cabeça. E eu acreditava nisso. Eu falava, cara, eu vou contar minha história para quê? Que valor eu tenho nisso? Né? E o Espírito Santo mostrou para mim e falou assim, não, cara, você tem valor, é a tua história. É a tua transformação, aquilo que eu fiz através da tua vida. E eu travei muito, tá? Eu tinha vergonha de falar sobre isso. E aí, quando eu escrevi, eu documentei isso. E o que eu fiz mesmo, tipo, eu mostro lá e tem tarefas para fazer. Tem quem baixar vai ver lá. Tem tarefas para você fazer. E o feedback que eu tive, cara, foi de pastores que leram, de amigos próximos que leram, de adolescentes que leram. Então, assim... Pegou todas as frases. Foi. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Acredite nisso, você tem valor. E é a tua história. A tua história, a história da tua vida, é aquilo que o Senhor tem feito na tua vida. E você não pode desprezar isso, sabe? Por mais que pessoas que estão à sua volta tentam desmerecer aquilo que o Senhor tem feito, ou às vezes o inimigo até utiliza, tá? Utiliza pessoas à sua volta para querer mostrar para você ou trazer situações na sua vida dizendo que você não é capaz e que você não vai alcançar. Mas é o Espírito Santo que te levantou, que te trouxe aqui para assistir esse vídeo e para te dizer que, de fato, sim, a tua história, você tem muito valor na mão dele. Thiago Mota, muito obrigado pela tua colaboração, pela tua participação, pelo teu tempo aí. Que Deus continue te abençoando a tua família. Amém. Derramando tudo aquilo que está no teu coração, porque tu sabe que ele é o maior especialista em pessoas, né? Exatamente. E ele se alegra em contemplar o desejo do coração dos seus servos, daqueles que o amam, daqueles que o buscam. Amém. E é notório que você busca a revelação na vertical. Tamo junto. Muito obrigado, meu irmão. Tamo junto. Só vitória. Até a próxima, se Deus quiser, com certeza Ele quer. Valeu!